Essa é muito importante, mas note o seguinte, o meu carro ele foi para frente. Mas se meu carro tivesse com uma velocidade para trás, o que ia mudar na prática? Eu ia continuar usando essa mesma expressão e vocês veriam que eu poderia ter o seguinte resultado. Vamos considerar um novo exemplo agora. Eu vou colocar a minha pista aqui, ela tem agora, aqui será a posição 0, aqui será a posição 200 e meu carro está exatamente no meio. O meu carro está no meio e com uma velocidade de... não vou colocar velocidade, eu vou dizer que ele foi daqui dos 100 km até 0 km. Se ele foi do 100 até 0, eu posso perguntar qual é a velocidade dele. Bem, primeiro, ele está voltando no meu referencial. Se ele está voltando, eu já tenho que esperar uma velocidade negativa, ok? É uma velocidade. Quando ele está seguindo o meu referencial, é uma velocidade positiva, progressiva, e quando ele está voltando no meu referencial, onde está o meu zero, é uma velocidade retrógrada, é uma velocidade negativa. Então eu tenho que esperar esse resultado, certo? E como é que eu vou ver esse resultado? A gente vai continuar utilizando essa mesma ideia aqui. Nessa ideia, pagando aqui todas as contas, vamos resetar tudo aqui, eu tenho ΔS sobre ΔT, certo? O ΔS vai ser o quanto mudou. Ele estava em que posição no início do movimento? Estava na posição 100. Então vai ficar... E qual é a posição final? A posição final é 0. Ok? Então aqui, nessa parte de cima, o ΔS, que é S final, primeiro final, menos o inicial. O meu final, ele é 0. Então aqui fica 0, menos... Agora o meu inicial é 100. Foi quando eu comecei em 100. Então, menos 100. E aí, digamos que nesse trecho eu leve um total de 2 horas. Ou seja, a minha variação do tempo, não importa que hora, eu já estou colocando a variação direto, minha variação do tempo é 2. Então, vou ter aqui 0 menos 100 em cima, 2 embaixo, isso vai resultar em menos 50. O menos aqui que eu tenho é justamente porque, na prática, o meu carro ele voltou no meu referencial. Vocês entenderam isso? Então eu posso ter uma velocidade tanto positiva, que é uma velocidade que, dado o meu referencial, ele está seguindo para a parte positiva do meu referencial, e eu posso ter uma velocidade negativa, onde ele está voltando para o meu referencial, está voltando para a parte aqui, sentindo o sentido negativo do meu referencial, que pode ser para lá seria negativo, para cá seria positivo. Legal, né? Até aí, beleza. Então essa aqui seria a fórmula da velocidade que a gente utilizou aqui. E uma outra coisa que pode ser pedido é a posição. Para a gente entender bem o que é a posição, a gente tem que entender o que significa essa expressão na prática. Na prática, vou apagar tudo aqui, tá? E na prática, eu vou ter aqui S é igual a S0 mais VT. Essa aqui é a nossa fórmula, a nossa equaçãozinha, certo? Quem é S? S seria a nossa posição final. S0, nossa posição inicial, V, nossa velocidade e T, o tempo. Ok, olha só. O S, ele, na verdade, isso aqui é uma função. Você tem que olhar isso aqui não como uma equação, e sim como uma função. Uma função é uma equação com duas variáveis. Vamos enxergar dessa forma. Na verdade, eu tenho o S0 é uma coisa bem determinada e o V é uma coisa bem determinada. Eu tenho um experimento e normalmente eu faço o experimento e eu tenho a minha posição inicial, eu sei, ó, meu carro partiu do 40 e eu levei 3 horas. Ou levei 4 horas, 5 horas. E eu normalmente também tenho um V. Então a ideia é a seguinte, vocês não podem ver isso aqui como simplesmente jogar uns números aqui e achar a posição final. Não, o que você sempre vai estar atrás é do S0 e do V. Essas grandezas no experimento, elas são fixas, ok? Fixando o S0 e fixando o V, por exemplo, eu entro numa rodovia, meu S0 é 40. Ok, beleza. E a minha velocidade também é 40, ok. E aí o que eu tenho aqui é uma função onde S vai depender de T. Como assim vai depender de T? Se passou 1 hora, depois que eu entrei na rodovia, a minha posição final é 80. Se passou 2 horas, a minha posição final é 120.
Se passaram 3 horas, a minha posição final vai ser 160, e se passaram 4 horas, minha posição final vai ser 200. Note que agora eu consigo determinar minha posição final para qualquer tempo. Se eu jogar um tempo de 15, 20, 30, eu consigo determinar a minha posição final. Isso é uma função. Uma função, você vai ter uma grandeza dependente, tá? Que é o nosso S, ela depende de alguém. E esse alguém é o T. O T é a nossa grandeza independente, ok? E no caso, para qualquer valor de T, eu consigo achar uma posição. Basicamente é isso. Note que determinar a velocidade, você precisa de um deslocamento e de um tempo. Aí você determina a velocidade. A posição inicial é uma grandeza já normalmente fornecida. Claro, se você tiver qualquer outra das grandezas, por exemplo, se ele me fornece o valor do tempo, ele me fornece a velocidade inicial e ele me fornece a velocidade final, eu consigo determinar o v. Mas ele pode fornecer o v, as posições e pedir o tempo. Isso pode ser feito também. Mas por que a gente tem que ter uma clareza muito grande com relação a essa ideia da função? Isso está relacionado aos nossos gráficos, ok? Bem, aqui eu tenho 3 gráficos e a gente vai começar com esse aqui que está relacionado a essa função. O gráfico da posição em função do tempo. Todo gráfico, guardem bem isso, todo gráfico está relacionado a uma função. E toda função tem uma cara específica. Por exemplo, essa função que nós temos aqui, que é a nossa, que a gente chama de fórmula, ok? Na verdade, ela tem uma cara muito específica. Olha, observem bem. Eu posso pegar essa função aqui, ó, e vamos lá para a matemática que a gente aprende, na nossa matemática básica, a seguinte função, função polinomial do primeiro grau, que a gente costuma escrever da seguinte maneira, y é igual a x mais b. Essa função polinomial do primeiro grau, nós aprendemos na matemática que o gráfico dela é uma reta. Assim como depois a gente aprende que existe a função polinomial do segundo grau e o gráfico dele é uma parábola. Dessa função é uma parábola, ok? Mas não misturando tudo isso, vamos jogar isso fora e vamos nos focar aqui. Se vocês observarem bem, isso aqui é a mesma coisa que uma função polinomial do primeiro grau. E uma função polinomial do primeiro grau, a gente tem o seguinte, o y é a nossa grandeza dependente, assim como nossa posição. Por isso que quando a gente faz o gráfico, note, em todo gráfico ele tem um y e tem um x. E no lugar do y aqui, para o nosso conceito físico, nós colocamos o s, porque o nosso s aqui é que está ocupando a posição de y. Isso vai ser igual... Agora eu vou só inverter esses dois aqui para ficar muito parecido com esse. Eu tenho aqui, ó, agora vt e eu tenho aqui ax. Note que o x, ele está justamente, o t, aliás, ele está justamente ocupando o lugar de x aqui no eixo. Então, o meu t ele é um representante de x, e o meu v corresponde ao a, e o meu S0 corresponde ao b. Então, na verdade, eu tenho a e b, essas duas constantes, a e b, são coisas que o meu gráfico me diz. É isso que você tem que ter em mente, que quando você tem um gráfico, olhando para o gráfico e fazendo umas continhas, você consegue determinar o valor de a e b. Se você consegue determinar o valor de a e b, se esse aqui é o meu gráfico, posição por tempo, então você consegue determinar o valor de v e S0. E aí, como você faz isso? Bem, vamos tirar isso daqui. Vou focar aqui no gráfico. Meu gráfico é isso e eu tenho aqui uma reta. O valor de B vai ser sempre onde a minha reta corta o eixo Y, tá? Seria o equivalente, eu tenho um T aqui, várias marcações para T, 1, 2, 3, 4, 5, N marcações, e vai ser quando T for zero. Quando T é zero, eu tenho o valor aqui da minha reta marcando o meu eixo Y. Por que o meu S0 ele é exatamente a posição aqui no T igual a zero? É simples, olhe para a minha equação. Considere essa equação aqui. Nessa equação, se eu fizer T igual a zero, vou inverter aqui de novo, né? T igual a zero, esse termo aqui vai zerar, não importa qual é a velocidade, vezes zero é zero, e a minha posição, o que estiver marcando na minha posição, vai ser exatamente o S0, vai ser exatamente o valor de B. O dobro de B na nossa equação genérica, né? Vou voltar aqui rapidinho, na nossa equação genérica. Então, eu posso pegar aqui, aonde o meu eixo Y é cortado pela
função, esse termozinho aqui vai ser o valor de P, que corresponde, no caso, ao meu S0. E o meu V, que na verdade seria o análogo ao meu valor de A, eu posso calcular simplesmente através de uma coisa chamada coeficiente angular. Como eu faço isso? Bem, toda reta, a princípio, ela é composta de vários pontos. Eu posso pegar esses pontos, eu tenho que selecionar 2 pontos da minha reta. Pode ser quaisquer pontos. Por exemplo, vamos usar aqui a nossa simulação. Na minha simulação, eu tenho um ponto que eu conheço bem. Esse ponto 40 aqui é quando o meu T é 0, tá? Meu eixo T é 0 e minha posição é 40. Então, olha só, eixo T, 0, posição 40, certo? Então, aqui eu tenho um pontinho. Dado 0 aqui, ó, tenho o 0, faço uma reta na perpendicular. Tenho 40, faço uma reta na perpendicular. E aqui eu acabo enfaixando um ponto através do x. Esse ponto aqui é um ponto da minha função, certo? Eu poderia fazer, por exemplo, dado esse aí, agora eu vou colocar t igual a 1, ou seja, 1 hora se passou. T igual a 1, então vou andar 1 para cá. Nesse t igual a 1, faço uma reta na perpendicular, ok? E aí eu vou olhar, ó, minha posição para t igual a 1, vem da minha fórmula aqui, eu já tinha feito anteriormente. Eu vou ter a posição para t igual a 1, vai dar 80. Posição 80, então aqui na posição eu vou procurar o valor 80 e vou fazer uma reta na perpendicular e isso vai marcar um x de novo e eu vou ter mais um ponto. E eu vou fazendo essas retas e vou marcando vários pontos e daí aparece a minha função, que é uma reta. Eu tiro esses x todos, né? E aí eu tenho minha função, que é uma reta. Então, dada essa reta, eu posso pegar quaisquer 2 pontos. E aí eu vou selecionar 2 pontos, como o ponto inicial e o ponto final. Meu ponto inicial é esse aqui, é o 0 em x, né? Ou em t, melhor dizendo, e o 40 em y, ou em s, certo? E a posição final seria 3 e 160. Traçando a nossa reta aqui, ó, nós temos esses 2 pontos, estão dentro da reta, e esses 2 pontos é interessante, porque eles têm o seu valor em x, têm o seu valor em y, têm o seu valor em x, têm o seu valor em y. O que eu posso fazer é montar um delta. Por exemplo, a minha posição, ela saiu aqui, de 40 a 160. Então, tem esse trechozinho aqui, certo? E eu tenho também, meu tempo saiu de 0 a 3. Eu tenho esse trechozinho aqui. Esses trechos, essa variação aqui, ó, de 40 a 160, essa variação de 0 a 3, corresponde exatamente à variação ΔS e ΔT. Então, como é que eu vou determinar o V? O V, olhando para o gráfico, eu marco 2 pontos e eu consigo determinar um ΔS. Com os mesmos 2 pontos, eu consigo determinar um ΔT. E aí eu consigo simplesmente fazer a razão, ou seja, V vai ser igual a esse ponto aqui. Aí vocês têm que ter muito cuidado, porque segue a seguinte sequência. Eu tenho a leitura tem que ser da esquerda para a direita. Então o primeiro ponto é este aqui, o segundo ponto é este aqui. E esses 2 pontos vai ser, a leitura vai ser o ponto final menos o ponto inicial. Esse é o delta, né? Então, uma definição que a gente costuma usar na matemática, vou começar aqui com a matemática primeiro, para a gente fazer uma interpretação bacana. Na matemática, o A é igual, a gente costuma na matemática definir da seguinte maneira: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. É assim que a gente calcula coeficiente angular na matemática. Só que o nosso A, na verdade, é o nosso V, certo? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou substituir A por V e, peraí, eu não tenho y, aqui não existe y, aqui é S. Certo? Aqui é S2 menos S1. E aqui não existe X, aqui o meu eixo é T. Então é T2 menos T1. Só que olha só, se eu chamar esse aqui de inicial e esse aqui de final, quem é T2? T2 é o TF. Quem é o T1? T1 é o T0. Ou seja, é o T final menos T inicial. Quem é S2? S2, na verdade, é a posição final. Quem é S0? S0 é a posição inicial. E note que eu tenho ΔS sobre ΔT de novo, que é a definição da velocidade, né? A variação do espaço pelo tempo, certo? Então, o V, para eu calcular o V, dado o meu gráfico, basta eu pegar 2 pontos. Desses 2 pontos, eu tenho a minha variação, eu consigo determinar isso aqui, que no meu caso aqui, ó, é exatamente 40 aí na 160, 120.
é o ΔS. E aqui de 0 indo a 3, eu vou ter, no caso, uma variação de 3, que é o meu ΔT. Isso vai me dar uma velocidade de 40. Então, ao final de você tendo um gráfico, quando se pede a função daquele gráfico, o que o professor está pedindo para você é para você determinar as constantes. Dada aqui a expressão matemática, você tem y é igual a x mais b. O que ele quer não é que você determine nem y nem x. Isso são variáveis, certo? Para qualquer valor de x, você acha o valor de y. Mas o que ele quer que você determine é A e B, porque A e B são características básicas do seu movimento. Você determinando A e B, você consegue prever o futuro para esse objeto. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho que A e B, nesse caso, vale ambos 40. Só que agora, para qualquer T, se eu quiser colocar um T de 24 horas, eu consigo determinar qual é a posição do meu objeto, ou seja, eu consigo saber onde o meu objeto vai estar antes mesmo do tempo passar. E essa é a ideia de uma função, é prever o que vai acontecer posteriormente dentro da cinemática. Vocês entenderam? Pessoal, outra coisa que vocês nunca podem esquecer é o seguinte, dado o meu gráfico aqui, ele está crescente. Ele ser crescente quer dizer que minha posição final vai ser maior que a posição inicial. E aí, quando eu fizer aqui, ó, o final menos inicial, se o inicial é menor, esse valor aqui em cima vai ser positivo. Embaixo sempre vai ser positivo, a variação do tempo é sempre positiva. E aí eu vou ter no final a razão de dois números positivos, isso vai dar uma velocidade positiva. Mas se eu tiver um gráfico, ao invés disso aqui, eu vou colocar ele assim. Ou seja, a minha posição final é menor que a posição inicial. Esse é o mesmo caso aqui, ó. Quando eu tinha considerado aquele caso onde meu objeto estava em 100 e ele foi para 0, ou seja, a posição final era menor que a inicial. Se a posição final é menor que a inicial, o que você vai ter como resultado é um resultado negativo. Por quê? Dado esse exemplo aqui do nosso gráfico, da nossa função aqui ser decrescente, o meu ponto 1 é esse de cima e o meu ponto 2 é o de baixo. Lembre-se sempre de fazer a leitura da esquerda para a direita. O primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse. E aí, quando vocês jogarem na expressão de ΔS, ou seja, esse final menos inicial, o final vai ser um valor pequeno, aí vai ficar menos o inicial, que é um valor grande, e essa subtração vai resultar num número negativo e vai te dar uma velocidade negativa. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado os estudos de vocês. Bons estudos aí para o Enem. E a gente se vê na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da aula. E se vocês tiverem alguma ideia, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para próximas aulas, comenta também aqui embaixo, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula.